de janeiro de 96, aqueles meados de janeiro de 96, sobre a questão, né, da aparição do extraterrestre aqui na cidade de Varginha. A gente teve confirmações, só um minutinho que ele saiu de posição. Aí. A gente teve confirmações por parte de militares e de testemunhas da área médica que essa criatura teria passado pelo hospital regional. Eu gostaria que o senhor comentasse. Pois não. Bom, naquele dia eu havia operado uma criança que tinha síndrome de Crouzon. Era um pouquinho disforme, né? Tive que colocar uma válvula também. Meu consultório é aqui perto. Eu saí do consultório umas 3, 4 horas da tarde e vim ver a criança, que eu havia operado, como é que ela estava no CTI. Quando eu cheguei, realmente no estacionamento do hospital tinha os caminhões do exército, tinha muita gente, quase que não conseguia entrar. Entrei por ser muito conhecido aqui, né? E uma repórter veio me perguntar se eu tinha operado o ET. Eu não sabia do que ela estava conversando. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha tanta rede social, eu não sabia ao que ela se referia. Mas eu imaginei que ela estava falando da criança. Porque a criança realmente tinha Crouzon. Quem sabe o que é Crouzon, né? Depois você coloca. Eu precisei acertar várias coisas no crânio dele, né? Eu achei que ela estava falando da criança. Eu até me ofendi. Eu falei assim, esse jeito que se fala de um ser... Eu estava falando da criança e ela estava falando da criatura, do ET. E falei, isso não é uma maneira de se dirigir. E entrei, e isso já causou. Eu estava dizendo um sim para ela, porque ela também não sabia que eu tinha operado a criança, né? Certo? Quando eu entrei, eu conversei com outro colega, que não está mais entre a gente e tal, que me disse, eu não vi, mas ele me disse que tinha feito colocado uma válvula num ser diferente e tal, o que eu achava, e me mostrou um vídeo, eu não tenho esse vídeo, né? A partir daí, uma movimentação muito grande na cidade, mas nem tudo a gente podia falar na época, né? E como eu reafirmo, eu não vi. Eu ouvi o relato de um colega, né? O senhor poderia falar o nome desse colega e se o senhor, como que foi no momento que teria mostrado para o senhor? Sim, esse colega já faleceu, né? Quando eu entrei, ele era bem mais novo que eu. Sempre quando eu tinha um caso, alguma dificuldade e tudo, me chamava os outros colegas. Para a gente, assim, confirmar ou dar alguma opinião sobre o que ele tinha feito, né? Ele era bem mais jovem que a gente, né? E ele me disse o que tinha feito e me mostrou um vídeo, né? E parecia tudo certo. Um vídeo, esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, e vídeo se mexendo. Mas é isso que eu vi, né? Ele disse para o senhor que ele colocou uma válvula na criatura? Sim. Foi o que ele me disse, né? Ele detalhou mais algum outro procedimento que tivesse... Não, ele só falou que você estava confuso, eu até assustei, porque, como eu estou dizendo, não tinha rede social, eu não sabia do que estávamos falando. Eu fui acudir como se eu estivesse vendo um outro paciente, né? E ele falou, pois é, estava assim, mostrou o vídeo, né? O pessoal vestido de jaleco, alguns de coisa cirúrgica, né? Eu coloquei uma válvula, porque estava assim, né? O que você acha? Acho que está bem, né? Está tudo certo, né? Mas eu não vi o ser, né? Mas daí eles sempre confirmando aquilo tudo e tal, mas daí acho que já levaram embora, né? Porque eu não tive mais acesso naquilo ali. E estava uma comoção muito grande, né? Muita gente nos corredores, muita gente, assim, a gente até para entrar não foi tão fácil, né? E a opinião dos médicos, doutor, que o senhor ficou sabendo na época, a opinião de outros médicos, o senhor citou outros médicos que examinaram essa criatura? Eles, na opinião deles, era realmente algo de fora daqui ou poderia ser? Parece que sim. O grande problema é que essa área médica é uma área difícil da gente falar as coisas sem ter muita confirmação, sem ter trabalho científico.
né? Nós somos profissionais assim muito acreditados pelas pessoas. Então, quando você fala uma coisa, você tem que provar. Então, poucas pessoas falam sobre isso. Eu mesmo quando falo, eu digo, eu não vi o ser, eu ouvi o relato, né? Porque senão a gente passa até por doido, por maluco, é doido, né? Então, os médicos que examinaram essa criatura descartam qualquer possibilidade dela ser uma pessoa com deformidades, com anomalias. Sim. Subjetivamente, a ética médica é muito forte, né? Todos nós temos que tomar muito cuidado com propaganda, com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente publica, né? Então, para fazer isso, você tem que ter comprovações, tudo, e eu não tenho, né? Não tinha, né? Eu tinha só o relato do colega, né? Esse vídeo que o senhor viu, mostrado pelo doutor, o senhor conseguiu identificar militares do exército? Não. Eu vi só uma maca com um ser mais esbranquiçado. Eu não sei se isso é montagem ou se era, mas estava na hora ali, né? Dificilmente foi uma montagem, estava na hora ali, né? Umas pessoas de jaleco, umas pessoas com roupa de centro cirúrgico, mas eu não sei a origem desse vídeo, né? Mas não via militares, não, via algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas em volta. Doutor, as características físicas que o senhor lembra quando o senhor viu o vídeo desse ser, dessa criatura, o senhor poderia comentar as características físicas, o máximo de lembrança que o senhor tem do vídeo? E se o senhor ficou horrorizado, assim, na hora? A parte de baixo estava coberta com lençol, né? Eu vi a parte de cima, um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, né? Como tem no site de vocês, mais angulado, né? Com 3 pequenas protuberâncias, né? Os olhos mais avermelhados e grandes, né? E praticamente sem pescoço, né? E os braços, você estava... Muito finos, e ele movimentou o tronco e movimentou isso no vídeo, né? Movimentou braços muito finos e dedos bem finos. O doutor José comentou com o senhor alguma coisa a respeito de algum cheiro diferente quando estava próximo da criatura, no local onde estava sendo examinado? Não, comigo não, né? Não falou sobre isso, não. O contato ali, depois ele sempre mostrava as pessoas que iam na casa dele, né? Ele mostrava o vídeo, né? Para nós, né? Sobre cheiro, não. Aqui na cidade, depois, tem vários relatos interligados com isso, de algumas pessoas que viram e, inclusive, algumas pessoas que adoeceram por causa disso, né? Certo. Nesse vídeo que o senhor viu, estava só a criatura e estavam fazendo, naquele momento do vídeo, algum procedimento nela? Não, estavam ao lado da pessoa, né? Do ser, né? Eles estavam ao lado dele. 2 pessoas de jaleco aqui e 2 pessoas de traje cirúrgico, né? Ao lado dele, né? Mas não havia, eu não vi militar. Gostaria que o senhor comentasse, voltasse naquele dia 20 de janeiro de 96, aqueles meados de janeiro de 96, sobre a questão, né, da aparição do extraterrestre aqui na cidade de Varginha. A gente teve confirmações, só um minutinho que ele saiu aqui da posição. Aí. A gente teve confirmações por parte de militares e de testemunhas da área médica que a criatura teria passado pelo hospital regional. Eu gostaria que o senhor comentasse. Pois não. Bom, naquele dia, eu havia operado uma criança